inclusive indicando quais teclas do teclado serão utilizadas para a movimentação do player. Nesse vídeo, nós vamos criar o nosso player. Então, para dar início à nossa criação, o primeiro passo é vir no menu Cena, escolher a opção Nova Cena. Uma nova cena 2D será criada, então eu tenho aqui, repare, a cena principal, que é que tem um nó Node 2D, já com o nome principal, e a cena que ele acabou de criar, que está vazia. Tá? A configuração dessa cena já é puxada automaticamente pelas aquelas configurações do projeto que a gente fez anteriormente, ou seja, 1280 pixels de largura por 762, mais as configurações do mapa de entrada lá AWSD que irão movimentar esse player. Essa cena não possui nenhum tipo de nó até o momento. E aí, como ela será linkada na cena principal, e essa cena principal ela já tem um nó do tipo Node 2D, e esse nó do tipo Node 2D, ele tem como finalidade básica fazer um agrupamento de objetos, nós semelhantes, ou qualquer outro item que eu queira colocar dentro do meu jogo. Mas essa cena que a gente vai criar agora no Player 1, ela vai ser linkada aqui. Então eu não preciso iniciar essa cena com um nó do tipo cena 2D, porque ele já está presente lá no principal, a não ser que eu queira aqui dentro fazer um outro tipo de organização. Então eu vou criar essa cena inicialmente com um nó do tipo área 2D. Então para isso eu vou clicar aqui no sinalzinho de mais, vou digitar área 2D e vou escolher esse nó aqui, área 2D. Bom, o que é um nó do tipo área 2D? O nó do tipo área 2D ele vai criar um espaço na minha tela, uma área 2D, e essa área eu posso utilizá-la para vários comportamentos dentro do meu jogo. Pode ser um item coletável, pode ser uma trap, pode ser um power-up, pode ser um power-down e pode ser um player. A questão é que quando eu uso um objeto do tipo área 2D, ele não sofre interferências na física. Ou seja, não é um objeto que vai ter gravidade, não é um objeto que vai ter uma colisão que vai gerar uma força contrária ao movimento ou uma colisão que vai impedir que um corpo atravesse o outro. Por quê? Porque isso não é característica de um nó do tipo área 2D. Quando eu quero uma colisão forçando um corpo empurrar o outro, ou que um corpo não ultrapasse pelo outro, eu usaria um objeto do tipo body, que a gente vai utilizar mais para frente. Mas por enquanto a gente vai trabalhar com área 2D. E esse nó área 2D que eu acabei de inserir na tela, eu vou renomeá-lo para player 1. Aqui cabe uma dica. Quando vocês forem renomear nós, criem um padrão próprio de vocês. O meu padrão é sempre a primeira letra em maiúsculo e o restante em minúsculo. E quando eu tenho uma palavra composta, eu geralmente uso as primeiras letras de cada palavra composta, tá? Em maiúsculo. Isso me facilita na programação do jogo. Por quê? Porque a Godot é case sensitive, ou seja, ela diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Então, se eu colocar player tudo em minúsculo e referenciar no código como player com P maiúsculo, a Godot simplesmente não vai localizar esse player, esse nó. Então, para facilitar essa programação, eu criei um padrão meu, que vocês vão ver durante todo o momento de criação ali do jogo, no qual a primeira letra ela é maiúscula quando é uma palavra só. Quando é uma palavra composta, eu geralmente coloco a primeira maiúscula de cada palavra. E quando eu quero, às vezes, colocar uma palavra e quero referenciar, eu quero colocar um nó e quero referenciá-lo, para que ele serve, geralmente eu começo em minúsculo e aí a definição principal eu ponho em letra maiúscula. Vocês vão observar isso durante o desenvolvimento. Então, coloquei um nó do tipo área 2D. Reparem que ele me dá um pontinho de exclamação aqui. Isso aqui não é um erro, tá? É só um aviso falando que esse nó que eu acabei de colocar, ele não possui uma forma. E eu tenho que colocar esse formato dele. Mas esse nó
aparência. E a aparência que a gente vai utilizar é a aparência do próprio ícone da Godot, inicialmente. Mas para que esse player tenha essa aparência, eu preciso de um segundo nó. E esse segundo nó vai ser um nó chamado Sprite 2D. Reparem que eu tenho dois tipos de Sprite 2D. Eu tenho uma que é simples e uma que tem uma animação. A gente ainda não vai trabalhar com animação, a gente vai trabalhar com a Sprite 2D básica, que só vai colocar uma aparência para esse nó, para esse player que a gente está criando. Então eu vou dar um duplo clique aqui em Sprite 2D. E reparem que mesmo eu colocando ela, ainda não tem uma aparência. Por quê? Porque a textura dela, que é esse campo texture aqui, que fica do lado direito da tela, onde eu tenho as propriedades desse nó que eu acabei de adicionar, o texture dele está vazio. E eu preciso adicionar uma imagem para que ela apareça aqui. Como a imagem que eu quero utilizar é essa do ícone aqui da própria Godot, então eu vou clicar nele e vou arrastá-lo até esse vazio que está escrito aqui. E vou soltar. Quando eu soltar, à medida que eu solto ele aqui, ele já é apresentado aqui. Então, essa é a imagem do meu player. Uma coisa muito importante na Godot é a gente não arrastar esses ícones daqui, por exemplo, trazer ele aqui para o meio da tela. Quando eu faço isso, eu estou modificando todo o ponto de ancoragem do meu objeto. E isso pode gerar erros durante a programação. Então, o ideal é que eles fiquem aqui. E se eu precisar arrastar, que eu faça esse arrasto, tá, com tudo agrupado. E como que eu faço esse agrupamento? Indo no nó principal, a partir do qual eu quero agrupar os itens, e clicar nesse botãozinho aqui, ó, de agrupamento. Então agora, se eu arrastar, eu consigo arrastar tanto a sprite quanto o nó área 2D, e não apenas um ou outro, como pode em alguns momentos ocorrer. Mas reparem que mesmo eu colocando essa imagem aqui, que é o Sprite 2D, ele ainda continua dando a forma que esse nó não possui um formato, que essa área não possui formato. Olha, André, nós colocamos o formato dela que está aqui, sim, mas esse formato aqui é só a aparência, eu ainda não defini o formato que eu quero. E para definir o formato que eu quero, eu vou clicar no sinalzinho de mais aqui novamente e vou escolher um nó do tipo Collision Shape. Esse nó Collision Shape é que vai dar para mim o formato de colisão. Importante, pessoal, só se atentar a um detalhe. Para eu colocar o Collision Shape, eu não posso estar com o Sprite 2D selecionado. Eu tenho que estar com o Área 2D selecionado, que é o Player 1. Então, eu estou com o Player 1, vou clicar no sinal de mais e vou digitar lá Collision Shape 2D, que é esse carinha aqui. Ao dar um duplo clique, repare que o ponto de exclamação sai do Área 2D, porque ele já identificou que você quer colocar uma forma, mas agora ele veio para o Collision, indicando que você não definiu qual é o formato dessa área de colisão. E aí, para definir esse formato, eu venho aqui dentro da área da direita da tela, aqui no inspetor, eu tenho aqui a opção Shape, ela está vazia, e eu vou utilizar um novo formato do tipo novo retângulo. Quando eu clico aqui, alguns pontos são apresentados na imagem, esses pontos são o formato da imagem. Como eu pedi uma imagem do tipo, um formato tipo retângulo, eu agora vou redimensioná-los para que ele ocupe toda a área do meu desenho. Para eu fazer essa movimentação aqui, eu clico no scroll do mouse, pressiono o scroll do mouse, que é aquela rodinha que tem no mouse, que serve para subir ou descer a tela, no caso da Godot, para aumentar ou reduzir o zoom. Clico, seguro e arrasto. E agora eu venho em cada um desses pontinhos aqui, na cor meio que salmão, e vou ampliá-los de forma que ele ocupe toda a área da minha sprite. Tá? Uma outra opção também que a gente pode trabalhar nas sprites é melhorar a qualidade da sprite. A Godot permite que a gente faça isso por dentro dessa área de propriedades. Para isso, a gente clica aqui em Sprite 2D e a gente vem aqui em Text
caso, como essa imagem da Godot ela já foi criada, própria para ser utilizada, o filtro padrão, que é o inherit, né? Esse filtro padrão aqui, inherit, ele já traz a melhor qualidade da imagem. Mas se eu colocar uma imagem e ela não ficar legal, eu posso vir aqui e mudar o padrão até achar um padrão no qual a imagem fique o melhor possível. Eu vou usar o padrão porque essa imagem foi feita para esse padrão. Bom, o Player 1 está pronto, tá? Pelo menos a sua aparência. Vou salvar essa cena, então Ctrl S. Vou verificar se eu estou dentro do diretório de cenas, que é o diretório Cine, estou, e vou dar um nome a essa cena. Repare que a Godot ele sugeriu o nome Player Underline 1, não faz diferença nenhuma, eu posso renomear para Player 1 ou tirar Player 1, mas André, o P aqui está minúsculo. Tá, esse P aqui não interfere muito, a não ser quando eu faço referência ao arquivo. O que interfere mesmo é esse nó aqui, esse P aqui, que eu tenho que lembrar dele. Vou deixar como Player 1 mesmo, Player Underline 1, e vou clicar no botão Salvar. Aí essa cena já passou a ser salva, só que se eu vier aqui no principal, ela ainda não está dentro da cena principal. Então, se eu executar o jogo, e como que eu faço para executar o jogo? Eu posso pressionar a tecla F5 do teclado ou clicar aqui nesse botão. E aí, quando eu for executar o jogo pela primeira vez, a Godot vai te perguntar, fala, olha, você não tem uma cena principal definida. Você quer selecionar uma? Tá? E aí eu posso clicar nesse botão para selecionar a cena principal que eu queira, caso eu tenha várias cenas, aqui eu já tenho duas, mas a principal mesmo vai ser essa que está carregada, que é a cena principal. Ou posso selecionar a atual. Tá? Se eu selecionar a atual e tiver numa cena errada da que eu quero, ele vai começar a considerar aquela como cena principal. Então eu vou clicar aqui em selecionar e vou falar, olha, que a cena principal do meu jogo, por enquanto, é a cena principal. E aí ele executa o jogo. Então reparem que ao executar, a tela está vindo em branco, porque ainda não tem o Player 1 associado à minha cena principal. E aí, então eu vou fazer a associação. Então vou encerrar aqui o jogo, vou clicar aqui na cena principal e vou clicar nesse botãozinho aqui, que é inserir uma cena filha, instanciar uma cena filha. E aí eu vou falar que eu quero instanciar a cena do player. Quando eu fizer isso, ele vem para cá. E se eu executar um jogo agora, ele já vai aparecer aqui no canto superior esquerda da tela, sendo cortado, claro. Que depois a gente vai realizar o posicionamento. Então, nesse primeiro momento, a gente já está com a cena do player criada. E no próximo vídeo, a gente vai iniciar a programação da cena do player 1, que é a movimentação dele e o posicionamento dele dentro